Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa mensagem de quarta-feira. Quarta-feira nós falamos de um homem chamado quem? Zaqueu. Zaqueu era um publicano. E o Zaqueu, meu irmão, o que ele precisava de Jesus? Fisicamente nada. Porque provavelmente Zaqueu ele estava ali com saúde. A família tinha tudo que precisava. Porque Zaqueu era um homem rico, não passava fome. Ele cobrava imposto para Roma, ele era um publicano. E aí, meu querido, acontece o quê? Jesus entra em Jericó, mas Zaqueu ele ficou tão, meu irmão, curioso, que ele viu aquela multidão entrando com Jesus, ele sobe numa figueira. A Bíblia deixa bem claro que Jesus olha para cima e chama o nome de quem? De Zaqueu. Pastor, Jesus conhecia Zaqueu? Sim, assim como ele te conhece, desde o ventre da sua mãe. Entenda uma coisa, se Deus me conhece, então, meu querido, o que eu preciso fazer, pastor? Viver a palavra de Deus, porque quando Jesus olha para cima e olha Zaqueu em cima daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em sua casa. A Bíblia deixa bem claro que Zaqueu desce bem rápido, ele desce com pressa e recebe o Senhor com o quê? Com alegria. E aí acontece o quê? Que Zaqueu, meu querido, não olha para a multidão. Se a gente ficar olhando para a multidão, você nunca vai servir ao Senhor. Nunca. Mas acontece o quê? Que quando ele olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé, acontece algo. O que, pastor? Zaqueu lhe oferece para Jesus a metade dos seus bens para dar aos pobres. Ele oferece para Jesus, se ele tivesse roubado alguém, ele queria devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa, a também ao filho de quem? De Abraão, que era quem? O Zaqueu. Quer dizer o que, pastor? A promessa de Deus aconteceu na casa de Zaqueu. Mas hoje nós vamos falar na saída de Jesus, que foi lá em Jericó também. Mas ele encontra um homem de uma condição totalmente contrária. Tem pessoas que falam: Jesus só veio para os pobres. Não, Jesus veio para todos. Todos que querem Jesus. Jesus não veio só para o fulano, para o beltrano. Não, Jesus veio para todos. E aí acontece o que? Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Vamos lá? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. A multidão em Jericó sempre acompanhava quem? Jesus. Mas a Bíblia diz assim, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, fazendo o quê? Condição totalmente contrária do Zaqueu. O Zaqueu não faltava nada. Para o Bartimeu faltava tudo. Faltava o quê, pastor? Condição financeira, saúde, porque ele era deficiente visual, sim ou não? E ele não estava no caminho. A Bíblia deixa um relato bem interessante para nós, que ele estava à beira do caminho. E além disso, para ele chegar até Jesus, ele precisava enfrentar uma multidão. Quantas dificuldades existia na vida desse homem chamado Bartimeu? 1, 2, 3, 4. E às vezes a gente fala: nossa, é maior, né, pastor? Imagina só, um homem como ele, tendo família, mas morando na rua, porque ele era um mendigo. Um homem que tinha família, mas morava onde? Na rua. A Bíblia diz que ele fazia o quê? Junto ao caminho, mendigando.
Zaqueu passava as necessidades. Zaqueu não, Bartimeu passava necessidades. E as necessidades, meu querido, por quê, pastor? Para ele ir para algum lugar, ele precisava de quem? De alguém que tinha o quê? Visão, que enxergasse. Porque você vê, meu irmão, quem já viu um cego atravessando uma avenida? Quem já viu? É fácil? Sim ou não? Não é fácil. É bem complicado, bem difícil. E ele, meu irmão, tinha pai. O nome do pai era Timeu. Mas ali, para encontrar Jesus, ele tinha o quê? Muita dificuldade. E no versículo 47, ele faz o quê? E ouvindo que era Jesus, porque a fé ela vem por onde? E ouviu o quê? A palavra. E ouvindo que era Jesus, da onde? De Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As palavras de Zaqueu era essa, pedindo o quê? Misericórdia. Por que misericórdia, pastor? Porque o Zaqueu ele estava numa condição qual? Medíocre. Rua, mesmo com família, estava mendigando, na beira do caminho, enfrentando uma multidão, e ele clamava e dizia o que? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu vou colocar, meu irmão, um ponto de interrogação na sua cabeça agora. Por que no momento das nossas necessidades nós clamamos o Senhor e na abundância não? Uma pergunta foi feita naquele dia que você estava aprendendo sobre os céus abertos. O Jacó, quando ele estava com os céus abertos, ele nunca perguntou por que Deus. Mas no dia que a filha dele foi estrupada, ele perguntou por que Deus. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente só pergunta o porquê que as coisas acontecem com a gente para Deus quando acontece. Quando não acontece, a gente acha, tá bom, tá maravilhoso. E o Bartimeu, ele clamava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que aconteceu? 48. E muitos repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Quem que repreendia ele? A multidão. Na multidão existem pessoas de todos os jeitos. A multidão que seguia quem? Seguia quem? Jesus. Uma multidão que seguia quem? Uma multidão que seguia quem? Jesus. Mas dentro dessa multidão existia, pastor, pessoas que não era de Deus, que só seguia? Sim. Existe? Sim. Existem pessoas que falam mal, que escandalizam o reino de Deus, pessoas, meu irmão, de má fama, pessoas, meu querido, que fazem coisas que é errado, mas continuam seguindo Jesus como? Diante da multidão, junto com a multidão. Mas o cego estava ali. E o que a multidão dizia? Cego, cala tua boca. Você não vai ter oportunidade com Jesus. Porque quando a multidão, Jesus disse: hoje me convém pousar na casa do Zaqueu. O que a multidão disse? Quem vai entrar para ser hóspede de um homem pecador? A multidão, meu irmão, tenta parar você de qualquer jeito. Se a gente for olhar para a multidão, você não vai servir Jesus não, irmão. Sabia disso? Se você olhar para a multidão, você não serve a Deus. Porque lá na multidão tem hipócritas, fariseus. Na multidão tem tudo isso, pastor? Sim. Nem todo mundo tem a personalidade igual dos outros. Vou te comparar rapidinho, você com seu marido. Meu irmão,
Tem pessoas que casam com uma pessoa com uma personalidade totalmente diferente. Já vi casais que o homem é acelerado e a mulher é lenta. Sabia disso? A mulher é lenta. Às vezes é vice-versa. A mulher é acelerada e o homem é lento, todo parado, devagar. Já vi. Já vi casos, meu irmão, que o homem tem atitude e a mulher não tem. A mulher tem atitude e o homem não tem. Tudo isso existe dentro de onde, pastor? De uma multidão. Pastor, mas se fosse igual era melhor, né? Será que ia ser melhor? Dentro de uma multidão. E dentro de uma multidão, por que não pegaram o cego e não levaram ele até Jesus? Porque muitas das vezes a gente pensa, um evangelho de amor. Não é verdade? A gente pensa, o evangelho de amor. Qual é o evangelho de amor, pastor? Ah, pastor, é porque Jesus disse, amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes aquela pessoa que você pensa de ajudar é aquela pessoa que te passa rasteiro. É aquela pessoa que fala mal de você. Pastor, e por que não pegaram o ceguinho? Vem, ceguinho, vem, Bartimeu. Oh, vamos levar para Jesus te curar. Mas o que eles fizeram? E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. A salvação ela é individual. No meio de uma multidão você tem que se destacar. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós devemos fazer o quê? A diferença. Mas qual é a diferença, pastor? Clamar cada vez mais. Mesmo que a multidão te mostre ao contrário. Tem gente que dá um mau testemunho, irmão. Mas se você for olhar para a multidão, você vai ficar lá com aquele mau testemunho que aquela pessoa está te dando. Ah, o fulano é crente, mas ele bebe. Eu posso beber também? A Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino. Ah, mas em vez em quando, pastor, eu tomo uma. De vez em quando. E no dia que tu morrer tomando uma? Me diz. Ah, pastor, em vez em quando eu faço o que é errado? Em vez em quando, se tu morrer assim? Me diz. Por isso, meu querido, chegou a hora de você colocar a mão na cabeça ou na tua consciência e ver. Clama, Deus vai me responder. Porque no versículo 49 diz: E Jesus, parando, disse: Quem os chama-se? E aí fizeram o quê? E chamaram quem? O nome dele era qual? Qual era o nome dele, irmão? Bartimeu. Mas como que chamaram o Bartimeu? Cego. Dá para você perceber uma coisa. O mudo ele tem um nome. Tem ou não tem? Mas você chama o mudo de quê? De mudinho. É mudinho. Chama ali um mudinho. Não é assim? O cego você chama ele de quê? Ele tem nome, mas você ele chama de ceguinho. Ah, pastor, aquele que não escuta. Chama lá, aquele lá, como é que não escuta? O surdinho. Chama lá o surdinho. Ei, rapaz. A multidão era de Jericó. Mas a multidão considerava o Bartimeu como um cego. Pergunto para você agora, como que consideram você hoje? Como um verdadeiro crente? Uma verdadeira mulher de Deus? Ou mais um da multidão? Porque Jesus para e pergunta. E Jesus parando e disse: Quem chama-se? E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Jesus não trata o Bartimeu como um cego.
Pastor, como assim? Chama. Quem está chamando aí? Quem está clamando? Como é que o Bartimeu clamava? Jesus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, vamos lá, agora sim, Jesus. Não está ensaiado, vamos direitinho. Jesus. Ele clamava cada vez. A multidão, para lá, cala a boca, cego. Mas ele clamava cada vez mais. Aí vamos lá, 49. E Jesus parando, disse: quem o chamas? E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem? Mas antes de ter com Jesus, ele faz algo. Ele joga a sua capa o quê? Fora. A capa, pastor, muitos pastores falam, representa o pecado, mas a capa aquecia o Bartimeu. Porque onde que o Bartimeu morava? Na rua. O que ele sentia? Frio. Então aquela capa não iria mais servir, porque ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Ele tinha certeza, o que Jesus ia dar para ele? Vista. Jesus ia dar para ele vista, visão, olhar. Ele não ia mais viver na escuridão, porque no 51 diz assim, ó: e Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Aí a Bíblia diz assim: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha o quê? Vista. Ele teve a certeza que Jesus poderia fazer o quê? Curar ele. Ele tinha certeza que Jesus poderia fazer na vida dele aquilo que homem nenhum podia fazer. Jesus poderia dar o que para ele? Visão. Mas uma coisa ele deixou: ele não queria mais viver mais aquela vida. Qual vida, pastor? Quando ele deixa a capa, ele deixa de ser mendigo. Quando ele deixa a capa, ele não vive mais, meu irmão, aquela vida na beira do caminho. Ele começa a viver aonde? No caminho, porque ele começou a andar com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o quê? É a vida. E aquela vida medíocre, Jesus mudou a vida dele para ter uma vida, e vida com o quê? Com abundância. E aí a gente entende o quê? Que o Bartimeu, quando ele diz: e o cego lhe disse: mestre, que eu tenha o quê? Vista. Olha o 52. E Jesus lhe disse: vai, e a tua fé te salvou. Era isso que ele queria ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, diga amém. Quem acha que sim, levanta a mão. Não era isso. Ele queria o quê? Ver, enxergar. Mas Jesus fala para ele: vai, e a tua fé. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus faz muito mais do que pedimos ou pensamos? Sim. Porque não adianta só enxergar e não entrar no céu, irmão. O que adianta você dizer assim: Jesus me cura, e no final da sua vida você for para o inferno? Para e pensa. Jesus me cura, no final da minha vida eu vou para onde? Para o inferno. Você já parou para pensar por que tem tanta pessoa ali no Adenor Belo, no Hospital Geral, com câncer? Tem algumas que Jesus vai curar, sim ou não? Outras, infelizmente, ele vai partir com aquilo, mas ele não vai chegar no céu com aquilo. A gente vai orar, vai interceder, vai buscar, vai. Mas uma hora, aquela matéria ela fica. A matéria ela sempre vai ficar. O que vai subir é o Espírito. Por isso que Jesus disse para Bartimeu: o que? Vai, e a tua fé te salvou. Porque depois que ele ouviu isso, a Bíblia diz assim:
e logo, quer dizer, em seguida, ele viu, que mais? E seguiu a Jesus pelo caminho. Ele viu e seguiu Jesus pelo onde? Pelo caminho. Quer dizer o que, pastor? Após ele fazer o que? Receber aquela bênção do Senhor. Mas se ele tivesse murmurado bem ali, ele tinha voltado a ser cego, mendigo, morar na rua e passar o que? Necessidades. Porque a Bíblia diz que foi logo. A Bíblia diz assim, e logo viu e seguiu Jesus. Ele poderia também não seguir. Estou vendo, como muitas pessoas fazem, recebi a bênção, tchau Jesus, não volta mais. Porque eu te pergunto, o obreiro Lopes é um dos obreiros mais antigos aqui dessa igreja. Se todos aqueles que foram abençoados tivessem hoje aqui, será que caberia? Faria quantos cultos? Acho que uns 3 por dia, né? Ou mais, né? Para você ver, irmão. Ou mais. Mas eu te digo uma coisa, irmão. Viver com Cristo é comparavelmente melhor. Como assim? Filipenses 1:23. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aí eu te pergunto, Bartimeu, quando ele estava sem Cristo, era melhor? Sim ou não? Sim ou não? Quando ele estava sem Cristo, era melhor a vida dele? Ah, não. E quando ele estava com Cristo, era melhor? Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto para você agora, estar em Cristo é melhor? Sim ou não? Se não for melhor, meu irmão, pode desistir. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque diz o que aqui? Estou cercado dos dois lados. Você está cercado tanto de um lado ruim e do lado bom. Sabia disso? Cercado hoje pelas festas da carne e para viver uma vida em Cristo. Proposta você recebe muito. Vamos ali se divertir, vamos ali pular o carnaval, vamos ali na litorânea, vamos ali na beira-mar. Você recebe várias propostas. Mas eu te pergunto, da onde Jesus te tirou? Você quer voltar? Porque a Bíblia fala sobre um cão. Segundo o livro de Pedro, tá? 2:22. E deste modo, sobreveio-lhe que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada esponjou duro, da onde? De lama. Quer dizer, ao chiqueiro. Por quê, pastor? Gálatas 5 primeiro. Só para relembrar. Estais, pois, firme na liberdade que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da onde? Da servidão. Bartimeu, se ele voltar, a culpa não é mais de Jesus, é dele mesmo. Você escolhe uma vida com Deus, uma vida sem Jesus. O que o Paulo ele falou para nós? Filipenses 1:23. Coloca aí novamente, no nome de Jesus. Mas ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Coloca na outra tradução, incomparavelmente melhor. É viver uma vida em Cristo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.